A paz do Senhor a todos. Vou estar enviando mais uma fita cassete antiga que eu tenho aqui, do pastor Day Gomes, A Graça de Deus. E quem tiver fita cassete antiga, mensagem antiga, quiser enviar para mim, eu vou deixar meu endereço na descrição. A paz do Senhor a todos. Deus abençoe. Todos digam amém. Irmãos, ainda em pé, por gentileza, nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus para a nossa meditação em nome do Senhor Jesus. Quem tem a Bíblia diz amém. Vamos ler na epístola do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Carta a Tito, capítulo 2, versículo 11. Eu quero cumprimentar os ouvintes do programa Voz da Libertação com a gloriosa paz do Senhor Jesus e dizer-vos que estamos já nesta manhã na primeira concentração desta quarta-feira, dia 10 de julho, campanha da prosperidade e o dia da colheita. E você que não pôde vir nesta manhã, ouvinte, se prepare para estar conosco à tarde e à noite também, porque hoje estamos aqui o dia todo para buscar a bênção de Deus, para colher a nossa vitória, o milagre da prosperidade. Quantos estão sentindo a presença de Deus, diz amém? Os que têm a Bíblia Sagrada, que já encontraram carta a Tito, capítulo 2, versículo 11 a seguir, diz amém. Diz assim a palavra de Deus: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Toma o seu assento por alguns minutinhos, desocupem as suas mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Jesus merece ainda melhor. Batam palmas e glorifiquem ao Rei Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor nosso Deus está falando que a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Bem, no versículo de número 11 do capítulo 2 da carta a Tito, está dizendo que a graça de Deus se há manifestado. A graça de Deus se manifestou. Todos nós sabemos que a graça de Deus se manifestou através de Jesus Cristo. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então a graça de Deus se manifestou através da pessoa bendita de Jesus Cristo, para que a salvação chegasse a todos os homens, para que a salvação chegasse a toda a humanidade. Com isto fica claro, fica evidente, que sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há redenção. Sem Jesus não há perdão dos pecados. Sem Jesus não há justificação. Sem Jesus não há regeneração da alma. Sem Jesus não há entrada no céu. Sem Jesus o caminho fica fechado. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai se não for através dele. Jesus então se manifestou. A graça de Deus se manifestou na pessoa bendita de Jesus Cristo,
para trazer a salvação a toda a humanidade. Jesus veio como um caminho que nos leva a Deus, um caminho que nos leva ao céu, um caminho que nos leva a passar a eternidade na glória. Existem apenas duas alternativas: céu ou inferno. Ou aceita Jesus para ir para o céu, ou rejeita Jesus para caminhar direto para a perdição. É evidente que dessas duas alternativas você terá que escolher uma. E é claro, é evidente que você não vai escolher rejeitar Jesus. Você vai escolher aceitar Jesus Cristo em seu coração e trilhar neste caminho que te leva direto ao céu, que te leva direto a Deus, que te leva direto a passar a eternidade na glória. Há uma certa filosofia que diz que qualquer caminho leva o homem a Deus. Eu pergunto para vocês, esta filosofia é certa? Este ensinamento é correto? Não. Este ensinamento é antibíblico, é carnal e é diabólico, porque não é qualquer caminho que leva o homem a Deus. O caminho das drogas não leva ninguém a Deus. O caminho da mentira não leva ninguém a Deus. O caminho da prostituição não leva ninguém a Deus. O caminho do adultério não leva ninguém a Deus. O caminho da pornografia não leva ninguém a Deus. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus Cristo, através da sua palavra, do seu evangelho santo, genuíno e verdadeiro. Ele é o caminho. Ele é a graça que se manifestou para trazer salvação a toda a humanidade. O pregador no livro de Provérbios disse que há caminhos no mundo que parecem ser direito aos nossos olhos para seguirmos, mas o fim deles são caminho de morte. Então, o único caminho que nos leva à vida, que nos leva a Deus, que faz nós termos uma comunhão íntima com Deus, é Jesus. Diz a Bíblia que há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Filho. Jesus é o mediador entre nós e Deus. É Jesus que intercede por nós junto a Deus. Ele é o nosso advogado, ele advoga a nossa causa diante de Deus. Ele move o coração de Deus para nos perdoar, para nos transformar, para ter paciência conosco, para nos regenerar, a fim de que nós sejamos salvos, livres da condenação, livres do inferno. Aleluia! A graça de Deus se manifestou, trazendo salvação. Queridos e amados irmãos, há muitas pessoas que pensam que por ter Deus providenciado a salvação, não é preciso fazer nada para obtê-la. A salvação foi providenciada por Deus, mas ela tem que ser aceita. A salvação foi providenciada por Deus, mas ela deve ser aceita. E ninguém é salvo pela sua moralidade, ninguém é salvo pelos seus atos de justiça, ninguém é salvo pela sua religião. Ah, mas ser religioso não salva, pastor? Não, religião não salva ninguém. A palavra religião, ela veio do grego religare, quer dizer uma religação do homem com Deus. Porém, existem religiões pagãs que não têm nenhuma ligação com Deus.
Existem religiões que não têm nenhuma ligação com Deus. Se religião salvasse, todos seriam salvos, porque todos têm uma religião. Existem hoje em dia no mundo inteiro milhões e milhões de religiões. Religião não quer dizer, ou seja, ser religioso não quer dizer que está salvo. Salvo é aquele que, além de religioso, ele é espiritual. Ele tem um viver enquadrado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, nos ensinamentos de Deus, nos ensinamentos de Jesus. Ele anda em conformidade com Deus. Ser salvo é muito mais do que ser religioso. Ser salvo é muito mais do que ser crente. Ser salvo é muito mais do que ser membro de uma igreja, de uma denominação. Ser salvo é muito mais do que ser frequentante de uma igreja. Ser salvo é muito mais do que ser curado. Ser salvo é muito mais do que receber uma bênção de prosperidade. Ser salvo é ter Jesus no coração. Ser salvo é andar em conformidade com Deus. Ser salvo é aceitar as promessas de Deus, os ensinamentos de Deus na vida, no coração, e praticar a vontade de Deus. A Bíblia diz que nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão lá no céu, mas somente aquele que fizer a vontade de somente aquele que fizer a vontade de Deus. Então a Bíblia diz que nem todos que diz Senhor, Senhor entrarão no céu, mas somente aquele que fizer a vontade de Deus. Então, irmão, se nós queremos ser salvos, nós temos que fazer a vontade de Deus. Se nós queremos ser salvos, além de estar na igreja, além de frequentar a igreja, nós temos que procurar fazer a vontade de Deus. Como Enoque, devemos andar em conformidade com Deus, devemos andar lado a lado com Deus, devemos andar de braços dados com Deus, devemos obedecer os mandamentos de Deus, ouvir, guardar e executar, para que nós então sejamos salvos em o nome de Jesus Cristo. Aleluia! E quem é salvo aí? Levanta a mão, glorifica a Deus, se alegra pela tua salvação. Ensinando-nos. Olha o versículo 12. Ensinando-nos, a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação. Ao mesmo tempo, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente. O que é que a palavra está dizendo aqui? Está dizendo que ao mesmo tempo que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos nós, ao mesmo tempo, a graça de Deus veio nos ensinando que é necessário a renúncia. É necessário renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. O que é renunciar às concupiscências mundanas? É renunciar ao pecado. É renunciar ao mundanismo pecaminoso. Aquilo que o mundo oferece, que muitas vezes satisfazem a nossa carne, mas não satisfazem a vontade de Deus. Porque há coisas que o mundo oferece que são pecados, que satisfazem simplesmente a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego, mas não satisfaz a vontade de Deus. Então tudo aquilo que o mundo nos oferece, que satisfaz simplesmente a nossa carne, mas aborrece a Deus, nós temos que renunciar. Nós temos que rejeitar. Renunciar é rejeitar, é lançar fora. Então é este o detalhe que muitas pessoas acham difícil. É renunciar
às impiedades, é renunciar às concupiscências mundanas, aquilo que agrada a sua carne, mas aborrece a vontade de Deus. É isto que muitas pessoas acham difícil, é a renúncia. Quando chega na hora de renunciar ao pecado, de rejeitar o pecado, porque a carne quer, a carne pede. Mas você precisa vencer a carne, porque a Bíblia diz que há dentro de nós uma luta constantemente. É o espírito lutando contra a carne e a carne lutando contra o espírito. A carne puxa para a impiedade, a carne puxa para as concupiscências mundanas, a carne quer o pecado, a carne quer o adultério, a carne quer a prostituição, a carne puxa para o mundanismo, enquanto o nosso espírito deseja Deus. O nosso espírito puxa para as coisas espirituais. O nosso espírito quer entrar na vontade de Deus, quer fazer a vontade de Deus. Aleluia. Então há esta guerra, há esta luta dentro de nós, a carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne puxando para o pecado e o espírito puxando para a santidade a Deus. Há esta guerra. Agora, o que é que nós temos que fazer? Renunciar ao pecado para que o Espírito possa vencer a carne e você entrar na vontade de Deus. Mas muitas pessoas fazem ao contrário. Preferem satisfazer os desejos da carne, aborrecendo os desejos do Espírito e saindo fora do plano de Deus. Então, o que Deus está falando através da sua palavra? Que a graça de Deus se manifestou através de Jesus Cristo, ensinando-nos que é necessário renúncia, é necessário renunciar ao pecado, é necessário renunciar às concupiscências mundanas para que possamos viver neste mundo conturbado, aonde cresce todo tipo de pecado, possamos viver uma vida santa, uma vida justa, uma vida piamente, uma vida enquadrada na vontade de Deus, na palavra de Deus. Isto é o que Deus quer de nós. Aleluia. Quantas pessoas, você pode ser uma pessoa que tem essa experiência. Quantas pessoas que quer fazer a vontade de Deus, mas não consegue. Ele quer fazer a vontade de Deus, quer entrar no plano de Deus, na vontade de Deus, mas acaba desobedecendo a Deus. Por quê? Porque a carne está lutando contra o Espírito. E a carne está vencendo o Espírito. Ele passa a satisfazer os desejos da carne e deixa de satisfazer a vontade de Deus. Mas hoje isto pode mudar na sua vida. Hoje Deus vai te fortalecer, você vai receber força e você vai vencer a carne, vai vencer o pecado, vai vencer a impiedade, vai vencer o mundanismo e vai entrar no plano de Deus. Aleluia! Nós vamos vencer os desejos carnais hoje. Vamos vencer os desejos da nossa carne e vamos entrar no plano de Deus. Vamos entrar no plano de Deus. A graça de Deus se é manifestado através de Jesus Cristo, ensinando-nos que é necessário renunciar ao pecado, é necessário abandonar o pecado. A Bíblia diz, irmãos, que nós não podemos servir a dois senhores, temos que aborrecer a um e amar o outro. Isto quer dizer que nós não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo ao pecado, ao mundanismo. Deus não aceita meio termo, sabe por quê? Deus quer você todinho para Ele, Deus quer você, irmã, todinha para Ele. Deus te quer, Deus te quer, Deus te quer totalmente. Ele não te divide com ninguém, você é dele, Ele quer você. E muitas vezes nós queremos dividir. Uma parte é de Deus, uma parte é do mundo. Uma parte é de Deus, uma parte é do pecado. Uma parte é de Deus, uma parte é do cão. Não. Deus não divide você com ninguém, porque Ele te comprou através do sangue de Jesus.
Deus não divide você com ninguém, irmão, porque você foi comprado por bom preço. A sua alma custou o sangue de Jesus. Deus entregou o Filho dele para morrer na cruz para te comprar. Você custou o preço de sangue para Deus. E é por isso que Deus não te divide com o mundo. Deus não divide você com o diabo. Deus quer você todinho para Ele. Você é dele. Você é de Deus. Ele te comprou com o sangue de Jesus. Aleluia! E você quer ser todinho de Deus? Você quer ser todinho de Deus? Quem quer ser todinho de Deus aí? Levanta a mão e glorifica o nome santo de Jesus, porque Ele vive. Levanta a mão e diga assim: eu sou de Deus. O Senhor me comprou por bom preço. E este preço foi o próprio sangue de Jesus Cristo. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Glorifica o nome de Jesus. Aleluia! 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 Olha aqui. Depois que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação, e você aceitou esta salvação, renunciando da sua vida a impiedade, o pecado, o mundanismo, e entrando na vontade de Deus. Aí vem o versículo de número 13. Agora, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Agora é só esperar Jesus voltar para te levar para a glória. Agora é só esperar o arrebatamento da igreja para que você possa subir e possa passar a eternidade na glória, na glória, na glória, na glória. Jesus voltará para levar um povo seu, especial e zeloso de boas obras. Então note bem que Deus vai levar um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Povo especial. O que é povo especial? Povo especial quer dizer povo separado, povo reservado. A igreja de Deus, a igreja do arrebatamento. Os salvos é um povo reservado. Reservado de quê? Reservado do pecado. Reservado do mundanismo. Por quê? Porque renunciou à impiedade. Renunciou às concupiscências mundanas para fazer a vontade de Deus. Então é um povo especial, reservado, separado do pecado, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual é a maior esperança da igreja? Qual é a maior esperança da igreja? É a volta, é o arrebatamento da igreja. É a volta de Jesus Cristo para tirá-la deste mundo de tribulação. A maior esperança do povo de Deus que vive o seu momento mais negro nesta face da terra é a volta de Jesus Cristo para tirá-lo deste mundo de horror, para tirá-lo deste mundo de perdição, para tirá-lo deste mundo de sofrimento, para tirá-lo deste mundo de enfermidade, para tirá-lo deste mundo pecaminoso. Nós estamos aguardando Jesus, nós estamos aguardando Jesus, e Ele virá, e Ele vai nos tirar deste mundo de sofrimento, e nós subiremos para estarmos com Ele por toda a eternidade. Os filhos de Deus fiéis, transformados, perdoados e regenerados,
vivem neste mundo de sofrimento, mas há uma viva esperança em seus corações. Sabem que não são eternos neste mundo, sabem que Jesus vai voltar para tirá-los deste mundo de perdição, deste mundo de tribulação, deste mundo pecaminoso, deste mundo conturbado, aonde cresce todo tipo de pecado, todo tipo de imoralidade, todo tipo de corrupção. Nós estamos enojados com o que vem acontecendo, com as notícias que chegam até nós através da imprensa falada e escrita, notícias de corrupções, notícias de violência. É o país, um dos países mais ricos do mundo, e onde tem um índice mais elevado de pessoas passando fome. A corrupção está imperando neste país. Homens e mulheres corruptos, enquanto estão enriquecendo-se ilicitamente e outros morrendo de fome. As notícias que têm chegado até nós são notícias que têm nos enojado, que têm nos deixado até, de uma certa forma, revoltados com a situação. Mas os filhos de Deus que vivem neste mundo conturbado, aonde cresce todo tipo de violência, vivem na expectativa, porque sabe que Jesus vai voltar e que nós iremos subir para estarmos com Ele. Aleluia! Glória a Deus! A nossa alegria é que Jesus vai voltar. E um dia tudo isso vai acabar. E cada um terá que prestar conta diante de Deus. Cada um terá que comparecer perante o tribunal do juízo final e terá que prestar conta com Deus. Terá que dar conta daquilo que falou, daquilo que não falou, daquilo que fez, daquilo que deixou de fazer. Cada um terá que comparecer diante do tribunal do juízo final para prestar conta com o Deus Todo-Poderoso, com o juiz dos juízes, com o juiz que não falha, com o juiz que é justo, com o juiz que vai fazer justiça e verdade. A justiça terrena é falha, mas a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus não falha, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não se preocupe, você é filho de Deus, você é filha de Deus, você está servindo a Deus, você está na vontade de Deus. Está sofrendo, esse mundo é de sofrimento mesmo, esse mundo é de horror, é de sofrimento, é de pavor, mas olha, há uma esperança no seu coração, e não deixa nada apagar esta esperança do seu coração. Não é por causa do sofrimento que Jesus está longe de você, mesmo neste sofrimento Jesus está perto de você. Há uma esperança no seu coração, não deixa o sofrimento apagar essa esperança, não deixa os problemas apagar essa esperança do seu coração. Jesus vai te tirar deste mundo de sofrimento, Jesus vai te tirar deste mundo de horror, Jesus vai te tirar deste mundo de pecado, vai! E quem tem nele esta esperança, levanta a sua mão e glorifica o nome dele agora, dê glória ao nome dele. Ele vai te tirar deste sofrimento. Ele vai te tirar deste sofrimento. Ainda que seja no arrebatamento da igreja, mas Ele vai te tirar. E você vai ter uma vida santa, fiel. Vai passar a eternidade na glória, onde não haverá sofrimento. Diz a Bíblia em Apocalipse, onde não haverá dor, onde não haverá clamor, onde não haverá sofrimento, onde não haverá tentação, onde não haverá tribulação. Lá haverá paz, alegria, felicidade, tranquilidade, amor, 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 por toda a eternidade. Você se alegra com isto? Então fique em pé e levanta a mão, olha para Jesus e diga: Senhor, eu espero em Ti.
Diga, Senhor, eu creio na sua palavra. Diga, Senhor, eu creio e espero na misericórdia do Senhor. E sei que o Senhor é um Deus de misericórdia e a sua benignidade dura para sempre. Senhor, eu estou aqui hoje e ouvi a sua palavra e creio nesta palavra e tenho certeza que, sendo hoje o dia da colheita, eu vou colher. Aliás, meu Deus, já estou colhendo, porque se colhe é pela fé. E eu sei, Senhor, que assim como o Senhor, lá no deserto, para o povo de Israel, que estava em sofrimento, em dificuldade, quando Moisés orou, o Senhor fez o céu abrir, e o Senhor fez chover o maná. E diz a tua palavra que cada um colheu tanto quanto